O homem, né, pra falar aí do trabalho, né? Vou falar. Tá na rua direto aí. Olá para você que acompanha a programação da Agência Brasil de Notícias. Hoje, terça-feira, dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, feriado, dia das crianças também para muita gente. A gente está aqui trabalhando e trazendo sempre informação para você, porque a gente costuma dizer que a notícia não para, o jornalismo não para, e a gente, enquanto jornalistas da Agência Brasil de Notícias, temos um compromisso com você de trazer sempre informação em primeiro lugar para você. E hoje, nesta terça-feira, a gente abre mais um podcast Papo Reto para você nessa semana. E você pode participar do nosso podcast através das nossas redes sociais. No Instagram, o endereço é @ABNnoticia, no Facebook, @ABNnoticia. O nosso site também, estamos transmitindo esse podcast através do www.agenciabrasildenotícias.com.br, tudo junto. Você pode participar também enviando sua pergunta, participando com a gente, fazendo desse podcast um podcast realmente papo reto, onde a população pergunta do nosso entrevistado e a gente vai interagindo sempre por aqui. Você pode também fazer a sua sugestão, sua denúncia, gravar o seu flagrante e enviar para a Agência Brasil de Notícias através do número 92, o código da cidade, e o número é o 994600627. 994600627. E hoje, no podcast desta terça-feira, feriado, a gente traz aqui nada mais nada menos que o doutor Iveson Coelho e Silva, o procurador-geral do município, aliás, um novo procurador-geral do município. Seja bem-vindo, doutor Iveson, e é uma grande satisfação tê-lo aqui no podcast. Obrigado, Márcio, obrigado a todos, né, pelo convite, é uma honra vir aqui participar desse programa no pleno feriado, né, mas estamos aqui para tentar aí bater um papo e parabéns pelo trabalho, né? Trabalho inovador. Acho que esse sistema de podcast hoje está muito em alta, né? E com certeza vocês vão trilhar um caminho aí enorme nos próximos meses, aí, nos próximos anos. Então, se Deus quiser. Estamos aqui à disposição e mais uma vez obrigado pelo convite. Doutor Iveson, quando a gente fala de procurador-geral do município, parece que o nome se cresce, né? Fica um negócio grande e tal. E para as pessoas, muitas pessoas não conhecem quem é o Iveson, né? Quem é o Iveson além de procurador-geral do município hoje? Eu sou, além de procurador de carreira, né? Também muito importante falar nisso, né? Sou do concurso de 2006. Então sou procurador aí há 15 anos, e aí agora fui alçado, né, ao topo da carreira, já era subprocurador geral, né? Além disso sou advogado, né? Começou cedo, né, doutor? Comecei. Sou uma cara de novinho. Né? Quando eu passei tinha 23 anos, né? Agora já estou aí com 39, mas enfim, comecei cedo e sempre foi meu sonho, né? Eu sou advogado tributarista, então como eu tinha essa pretensão de advogar somente militar na área tributária e desde sempre? Desde a faculdade, já nos meados aí da faculdade, tinha uma pressãozinha, né, da minha mãe, queria que eu fosse juiz, mas assim, sempre fui apaixonado pela advocacia. E aí, como atuei muito na parte de ICMS, desde o estágio, fui estagiário da PGE lá no Ceará, de um grande escritório também, acabei me apaixonando pelo ICMS, então é a área que eu gosto muito de atuar, né? E por conta disso, o concurso que proporcionava você advogar era o concurso de procurador do município. Então, já desde a faculdade, já trilhei aí minha trajetória, né, no sentido de ter uma aprovação no concurso para poder ter aquele fixo lá e advogar. Já veio mais experiência forma nessa mais área, né? Confortável, sim, com certeza. Doutor Iveson, agora, quando a gente fala assim, para muitas pessoas, quando a gente fala de Procuradoria Geral do Município, é um nome bonito, como eu falei, grande, de muita responsabilidade, mas as pessoas às vezes não sabem quais são as atribuições da PGM. Sim. Aí eu queria que o senhor explicasse um pouco para quem está assistindo o nosso podcast o que faz a PGM. A PGM nada mais é, né, do que
como se fosse a advocacia do município, vamos dizer, né? Na União nós temos a advocacia, quem defende o município, né? Na União nós temos a Advocacia Geral da União, né? Que é dividida em 3 vertentes: Procuradoria da Fazenda Nacional, que fica com a parte tributária, Procuradoria Federal, que cuida das autarquias, e a Advocacia da União, que cuida do restante, né? No Estado nós temos a Procuradoria do Estado, e no município nós temos a Procuradoria do município. Então, além de defender também, Márcio, o município, a gente é responsável por fazer o assessoramento, né? O controle da legalidade dos projetos de lei, né? Que vem da Câmara Municipal de Manaus, antes de passarem a apreciação do prefeito para sanção ou veto, passa pela Procuradoria, né? E aí, no caso, pelo Procurador-Geral, para dar o seu parecer se aquele projeto pode ser sancionado, se ele tem algum vício legislativo, algum defeito legislativo, né? Nós temos muitas vezes algumas matérias que são de atribuição, de iniciativa do chefe do executivo, ou seja, somente o prefeito pode mandar determinado projeto de lei, e aí às vezes um vereador, por exemplo, envia esse projeto, e aí esse projeto tem um vício de iniciativa, como a gente chama, ou seja, ele foi enviado por uma pessoa que não poderia, né? Então a gente faz o controle dessa legalidade, a gente faz também o controle da legalidade da própria dívida ativa, né? Ou seja, quando um contribuinte tem determinado débito, né, em seu nome, a gente tem a obrigação de verificar se aquele débito é legal, se ele foi feito, o procedimento foi feito de forma correta, né? Enfim, nós temos essa parte de assessoramento prévio, né? Todas as licitações, por exemplo, então passam pela Procuradoria, né? E é uma forma de controle, né? De você evitar prejuízo ao poder público, né? Imagine uma licitação que seja viciada, por exemplo, que seja defeituosa, né? Você deixa passar lá na frente, ela vai dar problema. Então a gente tem essa atribuição. Então, além de defender quando o município é requerido em juízo, a gente também assessora o executivo municipal, né, nessas questões administrativas e também no que vem da Câmara de projeto de lei, assessorando o prefeito, né, o chefe do executivo, para saber se aquele projeto de lei é viável, se não é, né, e aí depois vai para ele para sanção ou veto com o nosso parecer. Então, em resumo, é basicamente isso. O senhor falou de licitação, então quando não tem um contrato vigente com uma empresa X, vamos supor, que ganhou uma licitação, quando essa empresa não cumpre as prerrogativas do contrato, aí entra a PGM para fazer esse processo. Para executar, para fazer cumprir, né, para demandar da empresa em juízo, ou até notificar. Indiretamente, né? A PGM atua também em prol da população, então, né? Com certeza, a PGM atua em prol da população, em prol do erário, né, dos cofres públicos. Então a gente tem a prerrogativa e a própria atribuição de fazer esse controle de legalidade para que não haja prejuízo ao poder público. Afinal, o dinheiro público, que a gente costuma chamar, é dinheiro do povo, né? É meu dinheiro, é seu dinheiro, então é o dinheiro do contribuinte que paga nossos salários para que a gente possa, né, fazer o nosso trabalho com o devido rigor, né, e com a devida cautela. O senhor foi nomeado dia 16 de setembro como procurador, mas o senhor era subprocurador, o senhor atuava junto com o doutor Marco Aurélio Schoi. Ele era o procurador, o senhor era o sub. E a gente tem informação que vocês eram uma dupla dinâmica, né, que atuavam ali de forma muito intensa. Inclusive, nesse período de pandemia, que a gente vai tocar nesse assunto, vocês andavam aí pela cidade muito, visitando e juntos. Muito. O doutor Schoi, né, além de um amigo, um irmão querido, né, a gente até tinha uma brincadeira que a gente era Cosme e Damião, né? Cosme e Damião, dupla dinâmica, né? Além daqueles dois santos lá das crianças, né, do dão bombom lá no dia deles, mas também era aqueles dois policiais antigamente que andavam aqui em Manaus, né, e andavam sempre juntos. Então a gente sempre teve um trabalho muito atrelado um ao outro, né? A gente dividia
bastante as atribuições e estávamos sempre ali tomando as decisões a quatro mãos, e assim, hoje ainda não é diferente, né? O Dr. Choi precisou sair para tocar o processo legislativo da OAB, né? O processo eleitoral, perdão, da OAB, né? Mas ele ficou ainda lá no gabinete me assessorando e trabalhando em conjunto, até porque várias demandas sempre foram passando por nós dois, então a gente sempre estava alinhado ali naquelas questões desde o começo, então vimos acompanhando também desde o começo, então algumas coisas que tinham alguma pendência, enfim, né? Então ele tem sido muito importante também aí nesse projeto, né? Então nós sempre trabalhamos muito alinhados e é um grande procurador também, né? Hoje está lá mais voltado à presidência da OAB por conta do processo eleitoral. O que acontece quando esse processo? É no mês de novembro agora, né? Lá para meados de novembro aí. Tinha que se ausentar. Aí tinha que para poder conduzir o processo, né? Um grande líder da advocacia, já foi vice-presidente, agora segunda vez presidente, né? E nada mais justo, né, do que alguém que tem muita experiência conduzir o processo eleitoral, né? Então ele... Muda alguma coisa agora que o senhor é o procurador-geral, de fato, para um cargo de sub? Olha, muda muito pouco, né? O procurador-geral, ele faz muitas atribuições ali de representar o prefeito nos eventos, né? Então, você tem mais evento externo, né? Na Assembleia, no Tribunal de Justiça, na própria Câmara, né? Enquanto que na subprocuradoria eu fazia um trabalho mais técnico ali, né? Mais de coordenação ali da assessoria e na própria linha de frente ali, né? Na verdade, assim, independente disso, eu e o Choi, a gente foi muito linha de frente, a gente sempre gostou muito de estar, então a gente teve que ir a cemitério lá no começo ali para ver, vai ser necessário desapropriar, não vai. Quando nós pegamos, né, para contextualizar, nós pegamos ali a segunda onda de Covid, né, no auge, né? Você pega ali no final de dezembro de 2020 e aquelas mortes começando ali a crescerem, os casos também crescerem, né? E você já pega ali, eu sempre brinco, o Davi não teve tempo nem de curtir a cadeira de prefeito, né? Então, assim, ele saiu da Câmara, já foi correndo para a rua, porque estava naquela mortalidade gigante, né? Apesar de a maioria aí desse serviço de alta e média complexidade ser do Estado, mas ele também, o prefeito, chamou para si a responsabilidade ali da baixa complexidade de dar a vazão, até porque a Covid era fundamental você ter ali aquele diagnóstico precoce, aquele tratamento já, né, aquele cuidado mais rápido, né, ali, antes de evoluir, né? E então, assim, a gente pegou aquele momento ali, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu conduzir aí as questões que precisavam ali da intervenção da PGM de forma muito tranquila. Além dessa ação em loco que vocês desenvolveram nessa época da pandemia, a PGM também tem algumas ações. Eu queria destacar uma delas aqui, que é o programa Residência Jurídica, né, da PGM, que eu acho muito interessante. Afinal, proporciona aí quem está saindo da faculdade de Direito, né, ter esse conhecimento prático, né, da área jurídica e da advocacia pública. Como é que está sendo esse processo, esse programa que vocês desenvolveram? O nosso programa de residência, Márcio, ele é muito importante para as pessoas que são ali. Ele é destinado para os finalistas, né, para os bacharéis e para advogados recém-formados, né, em sua grande maioria. Então, assim, no escritório de advocacia, você escolhe ali mais ou menos as causas que você quer atuar, né? Então, geralmente os escritórios têm um campo um pouco mais restrito, é diferente de nós, procuradores. Então, tudo que tiver demanda contra o município, eu não tenho, não vou atuar nesse caso. Você tem que atuar, né, e fazer o seu papel. Você pode até, qualquer área, você pode até sugerir, obviamente, olha, nesse caso, eu entendo que o poder público errou, eu
eu entendo que é melhor reconhecer aqui o direito, até para não haver uma condenação maior em honorários, por exemplo, mas assim, você não pode deixar de atuar, né? E quando essas pessoas vêm trabalhar conosco, elas estão trabalhando ali primeiro com pessoas altamente qualificadas, que passaram por um rigoroso concurso público, né? Processo seletivo para procurador. E essas pessoas, ainda assim, elas também passam por esse processo seletivo para residência. Então, elas vão trabalhar ali como braço direito, né, dos procuradores, e aí elas adquirem uma experiência enorme, né? Então, nós temos aí alguns, inclusive, que até nos deixaram antes do tempo por terem já passado em outros concursos melhores, né? A gente teve agora até uma que começou com a gente como analista, acabou passando na residência também, ficou como analista e residente, foi para o Tribunal de Justiça e agora está indo embora para o Nordeste. Eu até vi que já estava sendo a despedida dela, já foi aprovada no TRT lá no Nordeste. Então isso é muito bom também, da gente ver que essas pessoas pegaram bagagem ali na Procuradoria, né? Eu falo isso para todo mundo, assim, eu tive a sorte de estagiar na Procuradoria Geral do Estado, lá no Ceará, e assim, acho que eu devo praticamente a minha carreira ao estágio que eu tive também, que era bem concorrido na época lá, e assim, você acaba pegando um volume de trabalho muito bom e você acaba adquirindo ali experiência, porque você, né, troca ali experiência com vários procuradores que têm expertise em cada uma das suas áreas. Hoje, quantos bacharéis tem a PGM nesse programa? 20. São 20? E além dos procuradores, Márcio, a gente também, depois que eu e o Dr. Choi assumimos a PGM, nós procuramos, através do nosso centro de estudos, trazer vários profissionais, inclusive de fora. Inclusive eu vi lá no site, eu vi que tem várias aulas online, vários temas, bem interessante. Essas aulas, né? Então, assim, é um conteúdo gratuito para eles, né? E assim, de pessoas altamente qualificadas. A gente fez um trabalho em conjunto até com a Procuradoria de Porto Alegre, né? Que é uma região, uma área que tem o direito muito avançado desde muito tempo, né? Então é uma área de vanguarda do direito, né? O Rio Grande do Sul, e assim, essas pessoas tiveram esse acesso, né? Isso engrandece muito tanto o seu conhecimento, né? Sua experiência, enfim, e saem de lá, né? Esse é o nosso intuito, que saiam de lá como grandes profissionais que futuramente façam parte até do nosso quadro de procuradores no próximo concurso ou em outras procuradorias, enfim, né? A gente sempre procura que esse pessoal saia com mais experiência, mais capacidade, mais conhecimento. Deixa eu agradecer aqui o pessoal que está no Instagram, doutor Wilson, que nós temos agora, nesse momento, 562 pessoas assistindo o nosso podcast. Quero agradecer aí a audiência. A produção já está mandando aqui pra gente, porque hoje é feriado, mas o pessoal está conectado. Esse negócio de internet, é feriado, pode estar lá no Ceará, mas está assistindo nosso podcast. O senhor só é bem conhecido lá no Ceará, né? O pessoal está assistindo aqui. Vários amigos lá, né? E vários colegas, tem família lá. Agradeço aí também pela audiência, né? Muito bom ver, né, que num dia como hoje, né, feriado, as pessoas estão assistindo também. O pessoal está querendo ficar mais em casa, mas está ligado. É muito prático, no celular você já assiste, né, bota o fone, vai para onde quiser e fica ouvindo. Mas, doutor Iveson, esse programa ele é fantástico, inclusive teve um processo agora recentemente, né? Sim. Teve uma prorrogação de inscrição e uma prorrogação também das datas das provas. O que aconteceu? Nós marcamos esse programa lá atrás, né, com bastante antecedência, né, até para que desse tempo o pessoal estudar e tudo. Só que nesse intervalo entre o anúncio do concurso da residência jurídica até a finalização das inscrições, que acabou agora dia 8, sexta-feira, surgiram alguns concursos, tanto aqui no Amazonas quanto no Pará, por exemplo,
E esses concursos coincidiram com a data de prova ou com a data de inscrição. Então, o que a gente fez? Até para possibilitar que as pessoas fizessem os outros concursos, já que nosso interesse é, além, obviamente, de arregimentar bons profissionais, mas também que eles tenham, né, a chance dele de trilhar novos caminhos, né, como eu tinha acabado de falar aqui, terem sucesso em outras carreiras quando saírem de lá. Então, o que aconteceu? Como vários marcaram nessa data, por ser um domingo, ano que vem é ano eleitoral, então nós temos algumas restrições também para questão de provas, né? Nós estamos chegando em dezembro, então qual foi a nossa ideia? Fazer no dia 8 de dezembro, que é feriado local aqui, né? Meio da semana, a prova, então a gente prorrogou as inscrições, porque como tinham esses outros concursos abertos, aí muitas vezes a pessoa, não vou mais me inscrever, porque já vai ter outra prova e tal, então a gente deu uma prorrogada nas inscrições e ao mesmo tempo também mudou a data da prova, que cai no dia de semana, é feriado local, então já outros estados já não vão ter prova nesse dia, e aqui também os que já tinham marcado também não vão coincidir. Então foi uma estratégia nossa, inclusive deu bastante certo, né? Quantos inscritos, mais ou menos? Quase 1.200, né? Nós ultrapassamos o concurso anterior, né? Mesmo nessa época de pandemia, de dificuldade, então, assim, nós conseguimos ultrapassar, né? Então já é o maior concurso de residência aqui do Amazonas, até juntando com outras instituições, e eu quero crer que nós vamos ter aí esses candidatos aí, como a gente costuma falar informalmente, na ponta dos cascos, né, que é para chegarem lá e adquirirem essa experiência, adquirirem esse conhecimento e saírem de lá para trilharem aí as carreiras como professores, como juízes, como procuradores, enfim, é o que a gente sempre deseja para quem passa ali, quem trabalha conosco. Vamos torcer para esses candidatos, né? Agora, o senhor falou de concurso, vamos ampliar um pouquinho esse discurso dos concursos, porque a gente já teve aqui, recebeu aqui já algumas pessoas importantes, autoridades do município, né, que falaram de concurso. Inclusive o doutor Sérgio Fontes falou também que provavelmente a prefeitura vai abrir concurso público ainda esse ano, enfim. Aí eu queria ouvir do senhor, da PGM, se existe realmente essa previsão, se existe essa possibilidade, como é que está esse cronograma de concurso além da PGM para o município? Existe, né? Hoje a nossa realidade aí, eu posso falar assim, duas que a gente já tem mais ou menos em mente, né? Censa, né? Que posso falar porque já foi até anunciado pelo prefeito, ainda não, quais os carros, mas já assim que existe, nós de novo, nós estamos no meio de uma pandemia, né? E mostrou que a área da saúde, né, ela precisa de mais atenção. Nossos quadros são hoje um pouco deficitários, né? E tem também a própria secretaria do Dr. Sérgio, né? Que possivelmente vai estar à frente aí, a nossa guarda municipal, né? Hoje a guarda é praticamente formada por RDAs, né? Servidores de regime de direito administrativo. E como a guarda agora era um projeto de campanha, uma promessa do prefeito Davi Almeida para armar a guarda, esses profissionais eles não podem lidar com armamento, já que eles não se submeteram a concurso público, né? Então você tem que passar pelo concurso, um plano de encargos e carreiras, né? Um treinamento específico para isso, exames específicos para isso. Então, por conta disso, né? Também vai necessitar desse concurso da guarda. Então, pelo menos esses dois aí eu tenho certeza que está praticamente certo já. Já está praticamente uma linha já a seguir para que isso aconteça esse ano. Para eles, eu não sei se realmente vão acontecer esse ano, mas por conta, né, é mais uma coisa aí voltando, né, para aquele assunto do prefeito, né? Acho que reflexo da pandemia. Nós estamos sob a égide da Lei Complementar 173, que é uma lei complementar nacional, né? E ela veda qualquer aumento de despesa, né? Criação de cargo, função, né? Então, assim, imagine, você pega o prefeito que fez o orçamento
ano passado, que não era o Davi, né? Ele pega o orçamento feito pelo prefeito anterior. Ele não pode criar um cargo de confiança, né? A gente até pode pegar, por exemplo, um cargo de DAS 4 e transformar em 2 DAS 2, mas no geral os cargos mas não pode haver qualquer aumento de despesa. Então, tudo isso envolve despesa, envolve orçamento, né? Prévia dotação orçamentária, ou seja, anterior previsão no orçamento, né? Que é como a gente chama de forma mais técnica, né? A prévia dotação orçamentária. Então, por conta disso também, acabou que esse ano foi um ano muito difícil, né? Para os gestores que entraram aí nas administrações públicas municipais esse ano. Por quê? Porque eles estavam vinculados ao orçamento feito pelos gestores anteriores e eles não poderiam fazer qualquer aumento de despesa, qualquer criação de cargo, né, por conta da vedação de uma lei nacional, né, que vincula todos os prefeitos, todos os governadores, enfim. O senhor falou de licença, guarda municipal, existe também a possibilidade de agentes de trânsito, já que é uma área também que anda muito ali junto com o guarda municipal. Ainda existe essa necessidade de aumento de agentes de trânsito? Olha, isso ainda não foi ventilado? Pelo menos eu não tenho essa informação, assim, eu não ouvi ainda, pode até ser que já tenha, mas eu não ouvi. Não sei se o doutor Sérgio chegou a comentar aqui, ele está mais por dentro aí, porque também, em tese, essa parte de mobilidade vai ser tudo englobada nessa secretaria, né? Que ele está à frente, né? Mas Guarda Municipal e Censo já chegou na Procuradoria, já existe a Guarda já tá bem avançado, né? E a Censo também acredito que deve ter alguma novidade aí em breve, é isso. Maravilha. Agora, doutor Iveson, a gente vai para um assunto que foi bastante comentado, repercutiu na imprensa. Sim. E, claro, eu não poderia deixar de conversar com o senhor sobre a questão da tarifa da água, né? Houve uma pretensão aí da concessionária de aumento, que estava no contrato, sim, né? Que é justo, mas como a gente vive num momento de pandemia, o município foi à justiça e pediu que esse aumento não acontecesse. Sim. O que aconteceu, né? A empresa, né, Águas do Amazonas, nos notificou dizendo que ia dar um reajuste de 24%, né? E já assim, no decorrer do mês, eu não lembro agora o dia ao certo. E aí houve uma determinação do prefeito, Davi, dizendo, olha, eu não aceito esse aumento e eu acho que, de novo, né, essa questão da pandemia a gente sempre está batendo porque ela é um fato, ela é uma realidade. Então, se você pega aí, por exemplo, agora mesmo essa semana, nós tivemos aí novo aumento nos combustíveis, né? O presidente Bolsonaro está batendo cabeça, brigando aí, briga com o governador, briga com a Petrobras por conta do aumento. Nós temos aí um aumento dos itens da cesta básica, né? Também violento por conta da questão de desabastecimento, da diminuição de produção. Se você pegar os veículos, por exemplo, né, que estão com problema também de peças, e aí por conta disso também para a fábrica aumenta o preço, né, a demanda reprimida, então tudo aumentou o preço. E a água é um bem essencial e um bem básico. Então, assim, se você pega ali no geral, né, a grande, esmagadora maioria da população que vai ser mais afetada. Ainda tem a energia, né, que nós estamos na bandeira vermelha, crise hídrica, enfim, você pega aí água, luz e cesta básica, então você acaba afetando aí toda a população, principalmente aí a base, né? Então, isso foi uma demanda do prefeito Davi e a gente tinha obrigação de brigar aí judicialmente para barrar esse aumento. Nós ingressamos com ação judicial, já que tinha uma previsão contratual, né? E dizendo, olha, o momento é excepcional, nós precisamos rediscutir isso, enfim, não pode acontecer agora esse aumento. E a liminar foi indeferida em primeira instância, a gente recorreu para o Tribunal de Justiça, o tribunal concedeu a liminar para suspender
a majoração, aí o reajuste tarifário, e eles agora ingressaram com a medida junto ao Superior Tribunal de Justiça e também foi negado. Então foi mantida aí a decisão em favor da prefeitura, em favor do município e, como a gente tinha falado aqui no começo, em favor da população, né? A PGM, a Procuradoria-Geral do Município, atua também bastante em favor da população. Quando você pega uma questão dessa de água, isso vai ali principalmente nas famílias mais carentes, né? O sujeito que paga hoje, sei lá, R$200 de água, ele vai pagar mais de 250. E afeta para ele esse aumento no orçamento, né, é um aumento muito grande, né? 24%, você pegar aí o reajuste de salário, né, não dá isso. As pessoas continuam ganhando o mesmo que ganhavam antes da pandemia, praticamente, mas alguns até menos, alguns menos, mas em compensação tudo subiu, né? E pior, os itens básicos, que é quando você pega aí um veículo importado, por exemplo, você está falando de um bem supérfluo, né? Então, assim, não vai ter grande afetação, e se afetar para as pessoas que já têm um melhor poder aquisitivo, então o cara vai fazer ali a conta dele, e se ele achar que é interessante, ele vai comprar. A água não tem como deixar de você consumir, luz não tem como deixar de você utilizar. Com a sua experiência, o senhor acredita que existe uma possibilidade ainda da concessionária conseguir esse aumento junto à justiça, ou a população pode ficar um pouco tranquila até esse fim de ano? Olha, a gente vai brigar para não conseguir, né? Agora, como... A gente nunca sabe como a gente diz, né? De barriga de mulher e cabeça de juiz, a gente não sabe o que vai acontecer, mas uma coisa que eu posso te afiançar é que nós vamos brigar até o final. Isso foi uma missão confiada pelo prefeito, e assim, acordo com a concessionária nunca teve, assim, a concessionária nunca se colocou à disposição para discutir, para diminuir esse percentual? Então, não. Eles agora, eu soube assim, nesse final de semana, por uma matéria que eles parece que tentaram também, não recebi nada oficialmente, então não posso te dizer se isso realmente é verdade, mas vi que saiu em algum portal aí que eles tinham protocolado uma petição pedindo uma audiência e vão tentar rever esse índice, que assim, a gente não pode esquecer que eles também têm um custo, obviamente, né? Eles têm esse contrato, mas assim, nós também não podemos esquecer que a população está sendo apenada, né? Há 2 anos praticamente, né? Muita gente perdendo emprego, diminuiu sua renda, né? Então, hoje mesmo eu fui à inauguração lá do parque da criança, eu vi alguém perguntou para o prefeito sobre a questão, né, dessa crise, eu vi também hoje que ele já falou em entrevista, então também posso comentar aqui que ele vai tentar prorrogar o auxílio manauária por mais 3 meses para completar 1 ano, né? Óbvio que isso não pode ficar permanente, porque a gente tem, na verdade, aqui tentar gerar emprego, renda para as pessoas, mas o Estado deu um auxílio, a Prefeitura está dando um auxílio, o Governo Federal, então, para tentar equacionar essa crise. Então, a gente não pode jamais se dissociar dela e fingir que ela não existe, né? Então, como eu te digo, assim, a população pode ficar tranquila que a gente vai brigar por ela até o final, né? E isso foi uma demanda expressa e direta do prefeito, que não aceitava que fosse feito isso nesse momento, nesses termos, né? Então, a gente sabe que uma boa parte disso, segundo eles próprios atribuem, vem da gestão passada, mas a gente também não pode mas isso é da gestão passada, eu não tenho nada a ver com isso. A gente sabe também que é um problema que tem que ser resolvido, mas a gente também não pode ser amenizado, né? Exato. Se não conseguir resolver, pelo menos amenizado. Mas assim, e o prefeito Davi, ele tem essa grande vantagem, assim, até agora você não viu, nem ele, nem ninguém da administração dele, pelo menos eu não tenho visto,
Ah, mas na gestão anterior, então assim, ó, a gestão aqui agora somos nós, como é que a gente tem que resolver? E vamos tentar resolver. Então isso também é uma responsabilidade, né, que o gestor deve ter, né, porque quando ele assume com os ônus e com os bônus, né? Então, enfim, mas isso aí a população pode ficar tranquila que a gente vai brigar até o final. Eu quero crer que o tribunal não vai modificar essa decisão, porque é uma decisão que vai pesar para todo mundo, né? E nós estamos num momento de excepcionalidade. Então, se fosse um momento... Ainda não saímos da pandemia. Ainda não saímos da pandemia, né? Doutor Ibson, eu pedi só uma pausa aqui, porque o pessoal já está começando a compartilhar, fazer perguntas. O senhor toma sua água aí para refrescar a garganta, mas a gente tem pergunta aqui no Facebook. Quando começa a prova para residência jurídica da PGM? Dia 8 de dezembro. 8 de dezembro já foi prorrogado. Marcado, a gente prorrogou, que é no meio de semana, né? A gente comentou aqui um pouco mais cedo, justamente para não coincidir com nenhum, né? Até quero repetir aqui que foi uma preocupação nossa, né? Para não afetar nem as inscrições, já que nós anunciamos anteriormente concursos posteriores que fizeram coincidir com a nossa data. Então o que a gente fez? Prorrogou a prova e até para não ter uma evasão de inscrições, a gente também prorrogou as inscrições. Então o dia 8 de dezembro é um feriado local, né? Então não tem até hoje nenhum certame que coincida com o nosso, então todos vão poder fazer a prova aí, né? Tivemos uma grande adesão nas inscrições e a gente ficou muito feliz de ter sido bem maior até do que a anterior, que é antes da pandemia, né? Então... Olha, e o Pedro Cardoso, que está no YouTube, está perguntando se existe alguma possibilidade de prorrogação do prazo de inscrição para residência. Olha, as inscrições encerraram na sexta. Já tinha sido prorrogado. Já tinha sido prorrogado. Eu não posso falar que sim nem que não. Eu acho que é uma decisão que eu preciso tomar com a comissão, né? Mas assim, nós já tivemos uma grande adesão. Para que haja uma outra prorrogação precisa de demanda. Demanda, teria que ter demanda, né? Até porque a gente algo tem para justificar. Que justifique, né? Então assim, a gente reabriu o prazo aí, teve um lapso pela pouca experiência que eu tenho, eu acredito que não vai prorrogar. Eu acredito que é difícil prorrogar mais uma vez. Isso. Viu, Pedro? Então, fica ligado para a próxima. Porque às vezes as pessoas também perdem prazo, muitas vezes buscam informações equivocadas. Sim. Tem que ter cuidado, eu volto a dizer, tem que ter cuidado com essas informações no WhatsApp. Muitas vezes você é vítima de fake news. Hoje é o grande vilão, acho que da própria população. Da população, que né? Busca informação. Golpes de todo jeito, né? A gente tentou, inclusive, mas sempre está compartilhando tanto nas redes sociais da PGM quanto até nas nossas mesmo. Inclusive até procuradores assim que nem fazem parte diretamente da direção, mas sempre compartilhando, olha, faltam 3 dias, faltam 2 dias, então a gente sempre procura publicizar essas informações para que não haja, né, esses outros canais que de repente possam desvirtuar e possam, né, dar alguma informação desencontrada, né, e prejudicar essas pessoas. Doutor, isso aqui o papo é reto, hein? Tem umas perguntas aqui que é bem direcionado para a PGM. Então, olha só, o João Lima lá no Facebook está perguntando se vai chamar mais aprovados do concurso que teve para procurador. Olha, com certeza vamos chamar. A gente quer chamar, né? E eu tenho, inclusive semana passada eu tive uma reunião com um grupo de pessoas que eles formaram um grupo, né, dos aprovados nesse concurso, né? E a gente tem trocado alguma ideia, né? Inclusive a gente tem conversado com procuradores que estão aí em via de se aposentar, né? Até para que a gente consiga chamar. Quando você chama novos procuradores, você acaba oxigenando a carreira, né? Então esses meninos aí que vêm recém-formados e tal, eles estão com todo o gás, né? Isso é muito importante para a gente. Então a gente tem
interesse em chamar, em renovar, né? O concurso está vigente. É difícil ainda fazer isso, doutor Wilson? Não é muito difícil, só que a gente precisa de vaga. Então, por exemplo, quando tem alguma vaga, agora mesmo nós tivemos a aposentadoria de uma procuradora. Assim que ela anunciou a aposentadoria, que saiu no Diário Oficial, imediatamente a gente já ligou. Era um colega que até estava trabalhando na Polícia Legislativa do Senado, e a gente já ligou imediatamente que era o próximo, até porque de repente, se você não vem, a gente já pede para fazer uma cartinha de nessa lista de espera, mais ou menos? Tem bastante gente ainda. Não dá para chamar todo mundo, mas... vamos chamando devagar, mas assim, é interesse nosso e à medida que vai chegando, né, a vaga, a gente vai chamando, né? A gente tem aí feito contato direto com alguns que estão, já tem tempo para se aposentar, né? Então vai abrir umas vagas ainda, vão abrir vagas ainda. Então fica atento também. No Instagram estão perguntando se a PGM vai melhorar a questão salarial dos funcionários da PGM. Existe essa ideia, existe esse projeto? Olha, a vontade tem, né? A vontade nossa, né? A vontade do gestor sempre é melhorar, né? Então, assim, eu ainda não tenho nada de concreto, mas eu pedi até para a nossa diretora do DAF, do nosso Departamento Administrativo Financeiro, fazer mais ou menos hoje o que a gente tem de déficit, né? Eu sei que não dá, né, para aumentar salário de todas as carreiras, mas eu acho que a PGM precisa investir na atividade meio, né, analistas, enfim, e nos próprios funcionários hoje que nós já temos. Mas como eu te falei aqui, eu sou muito claro com todos. Esse ano a gente nem adianta fazer essa discussão, porque nós estamos sob a égide da Lei Complementar 173. Por conta disso, a gente está vedado a qualquer aumento, até criação de função gratificada, Márcio. Não pode fazer nada, né? Não pode. Então, assim, foi um ano muito duro para a gente, porque nós temos aí servidores que já estão em final de carreira. Então nós temos casos de servidor: olha, eu vou tirar as licenças prêmios que eu tenho, férias, e já vou me aposentar direto. Mas você não pode expulsar o cara, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele tem direito àquela, então ele só vai se aposentar lá na frente. A gente vai ter, inclusive, que pensar de repente no concurso da PGM, né? É uma ideia que eu e o Dr. Choi, desde o começo, a gente tinha isso em mente. Mas assim, isso é uma conversa, tem que ser costurada, tem que ser alinhada, tem que ver orçamento, né? A gente vai depender muito da arrecadação do próximo ano, né? Se Deus quiser, vai ser boa, via muito previsão de crise e tal. A gente está tentando entender que não vai haver, até porque esse ano, por exemplo, a arrecadação da União e do Estado aumentaram, né? E a do município? A do município, ela, de uma certa forma, ela aumenta, porque hoje, se você pegar numa proporção, nós temos em torno de 70% da nossa arrecadação, é arrecadação de transferência de impostos, né? Da União e do Estado. Então, principalmente a imposto de renda, IPI, ICMS, mas nossa arrecadação própria não aumentou. Por quê? Nós tivemos aqueles 3 primeiros meses ali basicamente com tudo fechado, né, no começo do ano. Então, assim, a arrecadação própria do município deve estar com uma queda, inclusive em relação ao ano passado. Até porque o ano passado, além de tudo, foi transferido muitos recursos do governo federal por conta daquela primeira onda da Covid, né? Então eles fecharam o orçamento aí com, pelo menos, eu acredito que perto de 1 bi a mais. Vou já falar dessa questão de arrecadação, que eu sei que o senhor é defensor de uma proposta aí de arrecadação entre município, Estado e União. Sim. Mas eu quero continuar aqui com as perguntas, porque o pessoal está perguntando aqui. Olha, pela primeira vez eu vejo o pessoal assim interessado na PGM, viu?
Eu perguntando se o senhor vai implementar de vez o teletrabalho para os servidores da PGM, tendo em vista que quase tudo hoje é eletrônico. É uma ideia, nós já estamos com o projeto pronto, a gente precisa dar uma revisada. Eu recebi o projeto já finalizado, creio que na quinta ou sexta-feira, mas também foi uma proposta minha juntamente com o Dr. Choi, desde lá do começo, já quando a gente... O que acontece? Quando a gente assumiu naquela loucura, tudo fechado e tudo regime de teletrabalho, nossa produtividade, Márcio, aumentou. Nós pedimos um relatório da corregedoria lá da PGM, além da produtividade ter aumentado, nós não tivemos nenhuma perda de prazo, nenhum prejuízo, pelo contrário, as decisões eram cumpridas ali full time, até porque tínhamos muita decisão de internação, sob pena de multa, transferência de paciente. Então, assim, foi uma demanda muito dinâmica. E a Procuradoria conseguiu dar resposta a contento, aumentando a produtividade, primeiro porque as pessoas não pegam trânsito, né? Em alguns casos a pandemia trouxe alguns benefícios. Alguns benefícios. Caso, eu costumo dizer até que as audiências no Tribunal de Justiça, elas vão continuar sendo online, que eu não acredito que volte presencial. Eu espero que não volte, assim, foi um avanço. E você pega grandes escritórios, eu tenho visto aí alguns, inclusive que eu conheço, que o cara tinha 3 andares e está diminuindo para 1, né? Então, assim, se os grandes escritórios, né, que precisam daquela estrutura, estão fazendo isso, o poder público, com um funcionamento que ele tem, aí você diminui energia, você diminui várias outras despesas, né, até de material de expediente, de café, enfim. E aí, então, assim, o teletrabalho hoje para nós é uma realidade, né? Se você pega aí o fórum, engraçado, quando eu cheguei aqui, eu nunca acreditava, eu participei, fui pioneiro, eu era chefe da Procuradoria do Contencioso Tributário, então a nossa vara, vamos dizer assim, entre aspas, foi a primeira a digitalizar os processos aqui no Amazonas, né? Vinha lá do Ceará e aqui também uma realidade, eu acho que quase do Brasil, não tinha essa realidade. A gente digitalizou tudo, eu realmente não acreditava, rapaz, isso não vai funcionar e tal. Hoje eu fico tentando lembrar como era antigamente, que a gente saía com umas pilhas de processo gigante, né? Às vezes era um processo, era uma loucura. Hoje você vai ali, acessa, você tem sua assinatura eletrônica. Rápido, então, assim, a realidade hoje nossa essa, é tudo digitalizado, né? Então, assim, você não precisa mais da presença efetiva, né, do procurador, do servidor, enfim, né, do advogado privado. Então, assim, o teletrabalho é algo que não vai passar dessa gestão, a gente vai regulamentar, né? Isso é uma realidade. Isso faz parte de algum planejamento de reforma, de estrutura? Não. Vai passar por alguma reforma? Não. É adequação à realidade mesmo, diminui custo, a produtividade não foi prejudicada e tem mostrado, até porque, de fato, nós estamos de teletrabalho desde março de 2020, né? Apesar de hoje nós já voltamos, mas nós tivemos aí praticamente, né, 2 anos de teletrabalho e funcionou a contento. Então, por conta disso, eu acho que retroceder é você não enfrentar a questão. E aí a gente já entrou também com esse compromisso. Frente, então, né? Vamos mandar para frente. O pessoal está mandando muita pergunta aqui, doutor Wilson. Depois eu passo para o senhor, porque agora eu quero falar que o senhor é defensor. A gente estava falando de arrecadação aqui, e o senhor é defensor de uma melhor distribuição dessa arrecadação, dessas rendas tributárias aí, de federação, de estado, de município, inclusive a favor de rever esse pacto federativo. E esse assunto está dentro de uma obra que o senhor fez parte também, que é a tributação em tempos de pandemia, né? O antes, durante e depois. Isso. Eu sou membro da Comissão Nacional de Direito Tributário da OAB, do Conselho Federal da OAB,
Isso foi tema da minha dissertação de mestrado. Na verdade, eu discuto isso desde a minha graduação. Isso foi a minha monografia na graduação. Tem muita base aí de informação. Tem alguma base aí no assunto. Isso foi a minha dissertação do mestrado. Isso foi no dia da própria banca, por sugestão da presidente da banca, que fosse um pouco mais aprofundado na minha tese de doutorado, que o que eu já estou estudando aí para fazer, estou no processo de doutoramento, né, e vai ser o tema da minha tese de doutorado, né, e é algo que só vem piorando. É um tema que eu achei que eu ia parar de estudar, e pelo contrário, ele fica cada dia mais Qual é a sua sugestão para esse repasse? Olha, a minha sugestão o que acontece, né, até para contextualizar, que eu lhe falei agora um pouco antes da nossa arrecadação, transferência de rendas. O que acontece? Antigamente, com a feitura da Constituição, o imposto de renda e o IPI, principalmente o Imposto sobre Produtos Industrializados, eram os grandes responsáveis pela arrecadação da União. E o ICMS dos estados. Né? O ICMS continua, né? Mas temos também um problema, até vou falar aqui depois pontualmente dele. Mas o que aconteceu? As contribuições sociais, que é PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, elas eram deixadas de lado, porque elas não tinham grande impacto na arrecadação nacional. O que acontece? O José Serra, então ministro da Saúde, fez um imposto chamado IPMF, Imposto Provisório sobre Movimentações Financeiras. E o IPMF foi a primeira emenda constitucional declarada inconstitucional pelo Supremo. Porque o Supremo disse, olha, esse imposto não pode ter vinculação. E o Serra, que não é besta nem nada, vinculou o IPMF à saúde. Ele era ministro da Saúde e disse, esse imposto vai ser destinado para a saúde. Aí o Supremo disse, não pode haver vinculação em imposto. Imposto serve para custear a atividade geral, né? Então ele não pode ter uma destinação específica. E também no IPMF, a previsão de arrecadação dele era a partir de 90 dias, ele já seria cobrado. Aí o Supremo disse, olha, também não pode, a anterioridade nonagesimal de 90 dias é das contribuições e não do imposto. O que você pode afetar e cobrar em 90 dias é contribuição e não imposto. Aí o que a União fez? Criou a CPMF, que de provisória ela ficou quase permanente, né? Foi ser encerrado um tempo desse. E aí o Supremo meio que abriu essa brecha. Então, o PIS e a COFINS, que eram 3,65, as alíquotas somadas, para a maioria das empresas foi para 9,25. Diminuiu-se a alíquota do imposto de renda e criou-se a CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Então, nas contribuições, além desses dois traços já falados aí do IPMF, ela não divide receita com os estados e municípios. Então a União, eu tenho um negócio, né, um tributo, vamos dizer assim, que eu cobro mais rápido, dentro do mesmo exercício financeiro, porque os impostos você só pode cobrar no exercício financeiro seguinte, respeitado o prazo de 90 dias. Eu posso aumentar e cobrar dentro do mesmo exercício financeiro, respeitado o prazo de 90 dias. É muito mais fácil, ela pode ter o Supremo noutra decisão errada, que aí também a gente já iria se alongar demais, mas o Supremo disse que ela pode ter a mesma base de cálculo de imposto, você pegar a CSLL é a mesma coisa do imposto de renda, é igual. Então, para mim é muito mais tranquilo, e além de tudo isso, eu não divido com os outros entes. Então eu arrecado só para mim, então o que a União fez? Diminuiu metade do imposto de renda e compensou instituindo a CSLL. Só que aquele imposto de renda que ele diminuiu, ele dividia com os estados e municípios. Fundo de participação dos estados e fundo de participação dos municípios. Na CSLL não, né? Tem uma exceção específica, porque a gritaria foi tão grande, que é a CID Combustíveis, que aí eles resolveram, por pressão dos estados, resolveram dividir, mas nas contribuições no geral não dividem.
Então, por conta disso, o que eu defendo? Tudo bem, as contribuições elas só poderiam servir para a Seguridade Social, elas são contribuições sociais. Então, 3 vertentes: saúde, previdência e assistência social. Se você não investe nesses 3, que é o caso que está acontecendo, você tem que dividir como se imposto fosse. Então, o mesmo percentual do imposto de renda do IPI, você tem que dividir com os entes, que eu acho que é muito mais justo. Você pegar hoje a base da arrecadação, a União arrecada 70%, em números bem redondos, 70%, 72%, o Estado 20 e poucos por cento, e os municípios 6 ponto alguma coisa. Só que onde você mora, onde você resolve suas coisas é na cidade, é no município, não é no Estado, não é na União. O Estado e a União são figuras, né? Você pega a própria Covid, mostrou muito isso. A União, assim, não vou dizer não faz nada, mas de longe, você fica resolvendo de longe, Estado, meio que... mas o Estado e o município é que tem que estar na linha de frente. O município, que você não vê ninguém reclamando. Aumentaria a arrecadação com essa proposta? Com certeza, muito, né? E assim, os estados já começaram a fazer. Temos uma decisão do Supremo agora, recente, de maio, porque o que os estados, e aqui o Amazonas faz isso, eles estão instituindo fundos, né? E aí a arrecadação do ICMS, eles dizem, essa do fundo aqui não entra na divisão, tanto para os poderes quanto para os municípios, que é 25% para os municípios, 25% para os poderes, que é passado por duodécimos, né? Ou seja, 1/12 a cada mês. E aí, ele diz, olha, mas esse fundo de promoção aqui, esse FTI, esse fundo da UEA, isso aqui não entra. Hoje, se você pegar no estado do Amazonas, é numa média mais ou menos de 50%, mas é só fundo, e 50% é ICMS. Então, você divide 25% de 50%, tanto para a Assembleia, para a Defensoria, para a PGE, para o Ministério Público. Isso é bom para recuperar a dívida ativa? É horrível, né? Porque a gente fala disso, Estado, né? Porque vale lembrar que essa arrecadação ela tem que ser revertida em prol da população. Tudo isso que a gente está falando aqui, de aumentar a arrecadação, de recuperar a dívida ativa do município. Isso volta em serviço, né? É para voltar em serviço. É para voltar em serviço, né? E assim, a gente... De certa forma, então, com essa decisão do STF, Manaus ganhou. Manaus vai ganhar, vamos dizer, né? Que ainda está em processo. Ainda está, mas Manaus vai ganhar. Né? Então, assim, não só Manaus, né? Todos os municípios, mas isso é algo que a gente vai ter que enfrentar, um problema que se arrasta aí também há muito tempo, mas que agora vai ter que ser enfrentado. Olha, a gente, é um papo muito interessante, a gente nem vê a hora passar, né? Não sente, né? Deu 1 hora já de podcast e o papo é interessante. Eu queria que o senhor falasse, a gente vai estender um pouquinho, só um pouquinho, para o senhor falar um pouco. Eu vou lhe chamar uma outra oportunidade aqui para a gente falar de vários assuntos. Sou um cara, uma pessoa que conhece muito sobre essa administração pública, mas o senhor passou por uma superintendência extremamente importante para a população, e eu vejo assim como um gargalo, como uma situação que ainda não foi resolvida completamente, que é o transporte público. O senhor chegou a presidir o SMTU, a SMTU. Aquilo é assim, desafiador. É um desafio sobre-humano, né? Porque todo dia um ônibus prega, né? Então, assim, você fica sendo apedrejado, né, todo dia. Mas é uma questão também que vai ter que ser discutida de uma forma muito séria. E o prefeito Davi já deixou isso muito claro. Por quê? Porque hoje você tem um transporte que ele não funciona a contento, não é eficiente, 100%, né? Não é eficiente, né? Você pega um subsídio que a prefeitura tem que pagar porque o transporte é deficitário. Isso não é em Manaus, isso é em vários locais, no Brasil praticamente todo, né? São Paulo, enfim, né? E você tem que discutir novos modais, né? Para que haja aí uma integração, enfim. Mas assim, é um assunto muito sensível,
né? É um assunto que mexe com toda a base da população. Você pega, né, grande parte da população vai trabalhar de ônibus, né? Então, assim, para você mexer nisso, você vai afetar todo mundo. E assim, nós geograficamente, nós vivemos num lugar inapropriado para fazer alguns tipos de construção. Por exemplo, você pega, vou fazer um metrô, você começa a cavar, dá no Igarapé, lá vem o Ministério Público Federal, vem o A PGE pode interferir diretamente nesse assunto, doutor Wilson? Diretamente não, a gente auxilia, né? Como eles têm a autonomia hoje, né, no modelo que está aí hoje, eles são uma autarquia, né? Então, assim, também não sei quando da criação dessa nova secretaria, de repente, eles voltando para dentro da administração direta, talvez até com maior profundidade, com maior percussiência a gente consiga intervir. Mas assim, a gente Existe sempre... essa ideia do prefeito de trazer um pouco mais para essa administração direta? Eu creio que sim, assim, eu não posso te afirmar categoricamente, mas até pelo projeto, né, pelo desenho. O que eu vejo muito Davi falar sobre isso, sobre trazer de volta, sobre brigar pelo transporte, por melhoria do transporte, ele só vai conseguir fazendo dessa forma. Dessa forma. É um objetivo dele, né? Como ele diz, a gente perde com esse subsídio praticamente 2 viadutos por ano. Ele tem batido muito nisso. Eu deixo de fazer 2 viadutos por ano. Ele deixa de investir em mobilidade. Boto de subsídio, né? Então, assim, mas é um assunto que vai ter que ser enfrentado uma hora ou outra. Então, acredito que esse desafio aí também caiu no colo dele, né? E eu acredito muito que ele vai tentar dar um direcionamento para isso. Eu acho assim que é um problema que não se resolve completamente em 4 anos, isso é muito difícil, né? Mas assim, eu acho que o direcionamento já é médio e longo prazo, né? Até porque você tem que pensar aí outros modais, de repente, né? Uma outra cultura da população, então é algo que envolve, né, vários fatores, mas eu creio que assim, com o direcionamento aí que o prefeito vai dar, a gente vai caminhar para resolver isso, pelo menos no médio prazo, para desafogar. Olha, eu tenho certeza, o prefeito vai vir aqui no podcast, a gente vai fazer um convite para o prefeito vir aqui, mas eu estou imaginando assim, o doutor já está aqui 1 hora de podcast, pouco mais de 1 hora de podcast, o assunto ainda é muito extenso, a gente podia ficar mais 1 hora. Verdade. E aí com o prefeito, acho que a gente vai ter que botar aqui 2, 3 horas. Rapaz, tem que ser umas 3 horas. Né, nos assuntos aqui. Eu queria agradecer, antes de encerrar o podcast de hoje, queria agradecer a Isa Padaria. Olha só que eles serviram pra gente aqui do Olha aí, arrumado aqui, olha que é feriado hoje, hein? É verdade. A Isa Padeirinha, um abraço aí pro Matheus, pro Raoni, o pessoal lá da Isa Padaria que nos trazem sempre esse coffee break aqui, né? Maravilhoso, mesmo no feriado de hoje. Olha só que delícia, o ramo tá dando muito bonito, e cheiroso. E cheiroso. O senhor vai provar aqui, vai degustar um pouco também aqui desse. Tem suco, tem fruta ali também que eles trouxeram, tem bolo, enfim. Está bem variado aqui o nosso coffee break dessa terça-feira. Então, obrigado, Matheus, Raoni, grande abraço para vocês. O telefone está na tela, né? A Isa Padaria atende também delivery, domicílio. É só ligar, falar com o Matheus lá e aí fazer o seu pedido. Inclusive, pode acessar até o Instagram também, @isapadaria. Você vai ver lá sanduíche de tucumã. Você gosta de sanduíche de tucumã e queijo? Muito. Nossa, vocês fazem um sanduíche de tucumã e queijo que é maravilhoso. Bom, o telefone lá da Isa Padaria é o 98238-6601. 98238-6601. Quero mandar um abraço também para o outro parceiro aqui, que é o Maná Deliveries, o Renison. Também está acompanhando o nosso podcast. O Renison faz uns sanduíches artesanais fantásticos também. Se você quiser pedir o seu sanduíche a qualquer hora do dia, é só ligar para o 99211-8657. 99211-8657 é o Maná Delivery, fica ali na Avenida
Airão, em frente ao Santa Júlia. Um abraço aí também para o Borges, lá da Outlet da Tropa, que também está com a gente aqui. Sede por Vidas, né, as pulseiras do Igor lá, fantástico também, tudo isso está no Instagram. Auto Rodas, Bruno Climaco também está com a gente, e a Coyote Suspensões. Valeu, gente, obrigado pelo apoio aqui, pela parceria no nosso podcast Papo Reto, pela parceria com a Agência Brasil de Notícias. Bom, doutor Wilson, foi um prazer enorme tê-lo aqui. É claro que eu já deixo aqui o convite aberto para uma outra oportunidade, para a gente falar de ICMS, que é um assunto super importante e duvidoso para muitas pessoas, falar de imposto. E o senhor tem aqui as portas da Agência Brasil de Notícias sempre abertas. Eu só tenho a te agradecer, muito obrigado. Foi um prazer aqui estar com vocês, conversar, trocar essa ideia, né, esse papo reto mesmo, né, essa conversa. Foi bacana o papo, né? Foi bacana, né? Vi que muita gente aí estava acompanhando, mandando perguntas, né? Isso é muito legal, muito importante, né? Então, me coloco aqui à sua disposição, né? À disposição de todos. A gente sempre procura dar as ordens aí do povo, né? Dos veículos e do povo em geral. A gente procura dar esse andamento dessa forma lá na PGM, né? Sempre atendendo as pessoas, né? Agora mesmo a gente falou aqui um pouco da guarda, o pessoal foi lá conosco, depois a gente foi lá explicar para eles, para os RDAs, lá no ginásio, lá no auditório, perdão, na outra semana foram lá comigo. Então, assim, eu sou um cara que eu procuro atender todo mundo, né, dar a devida atenção, e eu estou aqui às ordens sempre que você precisar. Eu agradeço pela confiança aí, pela oportunidade, parabéns pelo trabalho, por essa forma aí de entrevista nesse podcast, que é um negócio inovador, e fico feliz aí num feriado, né, um dia que o pessoal poderia estar em casa, né? E acompanhando aí. Então fico muito feliz pelo convite de você e de toda a equipe aí, né? E estou sempre à disposição, quando precisar de mim, quando quiser, pode me chamar, que eu estou às ordens e vou vir aqui com o maior prazer. Pronto, então doutor Iveson Coelho e Silva, procurador-geral do município, esteve aqui com a gente nesse podcast desta terça-feira, vai degustar desse coffee break aqui da Isa Padaria. E a todos, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho, gratidão eterna a todos vocês que estavam no Facebook, no YouTube, no Instagram e também no nosso site Agência Brasil de Notícias. Lembrando que quinta-feira nós temos mais um podcast às 5h03 da tarde. Nosso convidado de quinta-feira é o vereador Capitão Carpegiani. Então, vereador polêmico, hein? Capitão, gente boa, gente gosto boa, muito dele. Mas ele gosta de polêmica. Ele vai vir aqui, vai trazer umas polêmicas aqui, a gente vai trocar uma ideia com ele. Então, pode compartilhar, pode divulgar aí o próximo podcast com o Capitão Carpegiani, vereador da cidade de Manaus, estará aqui com a gente quinta-feira às 5h03 da tarde. A todos, uma ótima terça-feira, fim de terça-feira, fiquem com Deus e um ótimo feriado a todos. Tchau, pessoal, até a próxima, se Deus quiser.